Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para nossa aula de revisão. Lembrando que não vai ser a revista a última aula, tá? Pois ela é mais recente e é uma aula muito longa, então ela iria deixar esse vídeo de revisão muito longo. Então, a aula está disponível também para vocês revisarem diretamente e aqui está todo o restante do conteúdo desse bimestre. Então, vamos começar. O primeiro conteúdo que nós tivemos foi liquidez e rentabilidade. Introdução. Finanças é a arte e ciência de gerenciamento de fundos, girando em torno da decisão sobre onde investir e como financiar o investimento. A missão da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas da empresa. Uma missão financeira ótima pressupõe principalmente a identificação de dois aspectos financeiros, relação de risco e retorno. Juntamente com esse conceito, temos como objetivo a maximização da rentabilidade sobre o capital investido com a liquidez adequada. Liquidez é a capacidade que possui um bem de servir como instrumento de troca, ou seja, de se converter rapidamente em dinheiro. Rentabilidade é a otimização da remuneração sobre o capital investido, indicando o retorno que o empreendimento está propiciando. Então, a liquidez é a facilidade de você converter um ativo novamente em dinheiro, perfeito? E a rentabilidade seria o quanto você consegue maximizar aquilo que se investiu em algo. Então, aqui nós temos a introdução de DRE e balanço patrimonial. DRE. A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas apurados segundo o princípio contábil do regime de competência. Considera as datas que os eventos ocorreram. Balanço patrimonial. Relatório contábil que tem como função demonstrar a situação patrimonial e financeira de uma empresa. Então aqui nós temos um exemplo bem genérico e simplificado em balanço patrimonial, incluindo o que está dentro dele em cada uma das continhas aqui dentro, beleza? Então nós temos aqui agora os indicadores de liquidez. Uma empresa com bons índices de liquidez possui condições para pagar suas dívidas. Os principais indicadores relacionados à liquidez são liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca. Liquidez geral, ele pega um pouco mais, digamos assim, dos fatores dentro de uma empresa. Aqui ele vai pegar, por exemplo, indica o quanto a empresa possui de dinheiro, bens de direitos em relação às suas dívidas. Então vai pegar o ativo circulante mais realizável a longo prazo. Então, teoricamente, aqui ele pega um pouquinho do ativo não circulante também e divide pelo passivo circulante pelo passivo não circulante. Tá vendo que ele não está só vendo, digamos, o curto prazo realmente a situação da empresa, mas pega ela como um todo. Média capacidade da empresa pagar suas contas sem envolver o ativo permanente ou imobilizado. Quanto maior, melhor. Basicamente, todos os indicadores a gente vai ver aqui, quanto maior é melhor, ok? Liquidez corrente. Esse aqui já podem ver que ele muda um pouco, é só o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então aqui ele analisa mais a situação da empresa no curto prazo. Indica o quanto a empresa possui dinheiro e bens realizáveis a curto prazo, comparando com suas dívidas a serem pagas no mesmo período. Média saúde financeira da empresa. E a liquidez seca, você retira basicamente os estoques, então essa é a única diferença que tem da liquidez corrente. Indica o quanto a empresa possui dinheiro e bens de direitos realizáveis a curto prazo, considerando somente o estoque para pagar o seu passivo circulante. Média saúde financeira da empresa. Então, basicamente, é a liquidez corrente, só retirando os estoques aqui, porque os estoques eles empregam um certo nível de incerteza sobre a convertibilidade em dinheiro novamente, ok? Só um minutinho. Continuando. Indicadores de rentabilidade expressam a otimização da remuneração sobre o capital investido pelos acionistas, ou a maximização da riqueza dos proprietários. Indicam qual o retorno que o empreendimento está propiciando, relacionando os lucros ou resultados em relação aos diversos tipos de capitais envolvidos. Os principais indicadores relacionados à rentabilidade e retorno são retorno sobre vendas, RSV, giro do ativo, GEA, retorno sobre o ativo, RSA, retorno sobre o patrimônio líquido, RSPL, e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA. Então, retorno sobre as vendas, comparar o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, fornecendo o percentual de ganho que a empresa está obtendo em relação ao seu faturamento líquido. Quanto maior, melhor. Então, aqui, RSV, lucro líquido dividido por vendas líquidas. Giro do ativo. Estabelece a relação entre as vendas efetuadas no período, contrapondo com os investimentos realizados na organização. Quanto maior, melhor. Então, você vai pegar as vendas líquidas aqui, divididos pelo ativo total médio, anterior com o atual, ok? Eu falei um pouco mais sobre as fórmulas, sobre os itens que compõem elas nas respectivas aulas, tá? Lembrando que a revisão ela não abona as pessoas, os alunos, de verem as aulas originais. Lá tem detalhes importantes que muitas vezes eu posso até mesmo cobrar o que está lá e não necessariamente o que eu passei aqui na revisão. A revisão é mais para relembrar, ok? É fundamental que vocês vejam as aulas e também acompanhem pelos slides e o material completo, beleza? Retorno sobre ativo, RSA, indica a lucratividade que a empresa propicia em relação aos seus investimentos totais. Quanto maior, melhor.
RSA é igual ao lucro líquido dividido por ativo total médio, o anterior com o atual. Sempre nessa questão, quando é total médio, você vai pegar realmente os dois últimos períodos, considerando o atual e o anterior, e tirar a média entre eles, tá? Não tem nenhum segredo matemático aqui por trás. Aqui você multiplica por 100 para o resultado em algo em percentual. Retorno sobre patrimônio líquido. Indica quanto de prêmio os acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em relação aos seus investimentos no empreendimento. Quanto maior, melhor. Então, RSPL igual a lucro líquido divididos por patrimônio líquido médio. Mesma situação, anterior com atual, vezes 100. Lucro antes de juros, imposto, pressão e amortização, EBITDA. Indica o potencial de geração de caixa do negócio, pois demonstra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais. Quanto maior, melhor. Embora seja muito utilizado, esse indicador não revela completamente a situação real da empresa por si só. Ele é bem interessante, ele te mostra a real capacidade da empresa em ganhar dinheiro com suas atividades principais, ok? Aquilo que a empresa realmente faz para ter dinheiro. Dessa forma, você consegue notar se o negócio daquela empresa realmente propicia valor aos seus clientes, ou valor ao mundo. Isso aqui é bem interessante para ver se a empresa vai ter sucesso a longo prazo. Normalmente, se a empresa possui um bom EBITDA, ela vai conseguir ter bons resultados a longo prazo, tá? Isso não é necessariamente uma regra, mas acaba sendo algo que acontece bastante no mercado. Se a empresa ela tem um bom serviço, tem um bom produto e consegue gerar caixa diretamente com ele ao longo do período, se a situação não mudar drasticamente, ela vai ter cada vez melhores resultados, beleza? Tem outras variações desse indicador também. O mundo foi adaptando de forma que pudesse expressar uma situação, digamos, mais benéfica das suas organizações. Então, pode ser levemente manipulado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, mas ainda assim um indicador bem interessante e bem útil. Quem quiser investir pode muitas vezes utilizar esse tipo de indicador para escolher quais ações deve se investir. Então, EBITDA igual a lucro operacional líquido, que seria o EBIT, que está logo aqui embaixo, mais depreciação e mais amortização. EBIT igual a lucro líquido, mais encargos financeiros, mais imposto sobre lucro. Conclusão, os três indicadores de liquidez geral, corrente e seca, completam-se entre si, permitindo que os analistas possam analisar de certa forma os riscos da empresa. Os indicadores de retorno, por sua vez, indicam a vitalidade da empresa, sendo que a mesma pode se deteriorar devido à fraca capacidade de gerar lucro. Então isso aqui é interessante, por exemplo, com a questão do EBITDA, porque se a empresa consegue gerar lucro com suas atividades, logicamente ela está melhor que as empresas que não conseguem, ok? Então você pode analisar o EBITDA ao longo do tempo e realmente ver a progressão do sucesso da empresa mediante as suas atividades. Próximo tópico, agora vamos falar sobre ciclos de atividades. Lembrando que esse bimestre foi mais curto, né? Então, de qualquer forma, tivemos menos tópicos. No total, se não me engano, foram 5 aulas específicas. Os ciclos de atividades possuem grande importância na gestão do negócio e no controle gerencial, inclusive para calcular o capital de giro necessário. Os seus valores dependem dos processos de produção, capacidade de vendas e recebimentos de clientes. Então aqui nós temos os ciclos, ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro. Lembrando que o ciclo operacional ele cobre toda esse ciclo, digamos, de vida da empresa, não ciclo de vida da empresa, ciclo das atividades da empresa, basicamente, que a gente pode chamar, né, ciclo de atividades, enfim. Então vai desde a compra das mercadorias para revenda, a compra da matéria-prima, vai todo o processo produtivo, o momento que você paga os fornecedores, o momento que você vende o produto, o momento que você paga os fornecedores de novo, ou basicamente às vezes também pode pagar somente em um desses períodos, ok, vai ser antes ou depois das vendas, isso aqui que é o que realmente faz a diferença, e por último o momento que você recebe pelas vendas efetuadas. O ciclo operacional ele cobre todo esse período. O ciclo econômico, por sua vez, só vai desde o momento que você compra matéria-prima ou compra, digamos, os produtos para revender e até o momento que você realmente vende seus produtos, ok? O ciclo econômico, digamos, ele é mais curto, está aqui inserido e tem seus valores também. E o ciclo financeiro vai desde o momento que você paga os seus fornecedores até o momento que você recebe pelas suas vendas. O ideal para a empresa é que todos os ciclos sejam cada vez menores, ok? Quanto menores esses ciclos, melhor realmente é para a empresa. Por quê? Porque a empresa dessa forma ela sofre menos risco, ok? Ela tem menos exposição, então ela tem um período, digamos, menor para esperar para realmente receber e pagar seus clientes, então, pagar seus fornecedores, desculpa. Então, quanto menor for o ciclo, mais dinheiro a empresa consegue fazer. Ela tem, digamos, menos tempo realmente para acontecer alguma coisa inesperada, ela consegue reagir melhor aos problemas que forem aparecendo da empresa. Em todos os quesitos possíveis, for se imaginar, o ciclo, todos os ciclos, na verdade, se forem menores, é melhor para o negócio, ok? Ciclo econômico pode ser definido como o tempo que a mercadoria permanece na empresa. Ele se inicia com a compra de mercadorias ou matéria-prima e se encerra com a revenda ou venda dos produtos finais da empresa. Então aqui, ciclo econômico assim que foi mostrado. Ciclo financeiro. Ciclo financeiro é o período em que a empresa leva para receber dos clientes e para pagar os fornecedores. Quanto menor for o prazo de recebimento e maior for o prazo de pagamento, melhor será para a empresa.
Então, quanto mais, digamos, a empresa conseguir demorar para pagar os fornecedores e mais rápido receber seus clientes, melhor. Dessa forma, corre menos risco, ok? Por que necessariamente? Também, digamos assim, se os clientes têm muito prazo para pagar, teoricamente, um risco de inadimplência, não necessariamente acaba sendo maior, mas acaba gerando um período maior de incerteza, digamos assim. E também você muitas vezes, para conseguir arcar com suas obrigações, por você não ter dinheiro de caixa das suas atividades, pode ter que recorrer a empréstimo, pegar capital de giro de banco, entre outras questões que podem, digamos, reduzir até mesmo a margem de lucro da empresa, inclusive, digamos, a empresa, se passar por problemas, já pegou um empréstimo, vai ter que pagar juros para conseguir arcar, então esse tipo de situação é bem complicadinho de se resolver. Então, o ideal é que a empresa demore cada vez mais para pagar os fornecedores e consiga também receber seus clientes o mais rápido possível. Claro que esse tipo de ideia tem que estar associado a uma boa gestão financeira. Não adianta a empresa pegar todo o pagamento à vista, deixar pagar os fornecedores no futuro e investir esse dinheiro de uma forma errada, ou gastar esse dinheiro ou fazer qualquer outra coisa com ele. Tem que ter um bom equilíbrio aqui para o negócio funcionar e poder seguir bem essa teoria. Ciclo operacional. Consiste no período que entre a data de compra da mercadoria e matéria-prima até a data de recebimento pela venda da mesma. Quanto menor for esse ciclo, melhor será para a empresa, pois necessitará de menos capital de giro para organizar e liquidar suas atividades financeiras. Ok? E já foi falado. Os prazos. Prazo médio de recebimento de vendas, PMRV, representa o tempo em dias que a empresa leva para receber de seus clientes os valores referentes às vendas a prazo, e esse tempo sendo menor, melhor o índice. Se esse tempo diminui de um ano para o outro, significa que a empresa está sendo mais eficiente. Aquilo que foi falado, basicamente, quanto menor forem os ciclos da empresa, menores forem os prazos, melhor para o negócio em si. Prazo médio de pagamento de compras, PMPC, representa o tempo em dias que a empresa tem para pagar seus fornecedores. Quanto maior for esse prazo, melhor para a empresa. Se esse prazo aumenta de um ano para o outro, quer dizer que a empresa está conseguindo negociar prazos maiores para pagar seus fornecedores. Prazo médio de renovação de estoques, PMRE, representa a quantidade em dias que a empresa leva para vender seu estoque. Quanto menor for esse prazo, significa que mais rápido é o giro do estoque. Se esse prazo diminui de um ano para o outro, quer dizer que a empresa está sendo mais eficiente. Estoque é uma questão bem complicada, pois varia de um negócio para o outro, certo? Alguns negócios precisam ter mais estoque, porque senão acabam perdendo as oportunidades, e outros precisam ter estoques menores. Isso aqui é uma questão bem complicada de fazer gestão. Mas a questão é, quanto mais tempo um estoque fica parado, teoricamente mais risco corre. Porque a maior parte dos negócios existe, ou no caso ali, digamos, os itens acabam sendo perecíveis, os produtos acabam, digamos, deteriorando com o passar do tempo, ou muitas vezes os produtos acabam, digamos, deixando de ser interessantes para seus clientes ao longo do tempo. Quando surgem modelos novos, o produto vai se tornando antiquado e assim vai indo. Então, quanto mais tempo o produto fica em estoque, mais, digamos, provável que em algum momento você vai ter que vender esse estoque a preço de custo para conseguir recuperar o valor investido. Isso não é algo necessariamente ruim, mas o ideal é sempre que você, digamos, trabalhe com menos estoque para correr menos riscos em geral. Isso significa que o negócio em si ele acaba sendo mais eficiente. Claro que isso aqui pode variar de um negócio para o outro, igual foi falado, mas em geral é assim que funciona. Conclusão. O uso dos ciclos econômico, financeiro e operacional possibilitam a geração de indicadores que, analisados em conjunto, possibilitam uma melhor compreensão da liquidez e estrutura de financiamento da empresa. Resumindo mais drasticamente que isso, deixa eu ver se tem mais slides de conclusão. Tem. Só que daqui a pouco já resumo. A redução dos ciclos pode ser alcançada por meio de um conjunto de procedimentos como negociar prazos maiores com os fornecedores e prazos menores com os clientes, contratar funcionários qualificados e ou fornecer treinamentos para que eles possam atuar com maior qualidade em suas funções. Enfim, em geral, quanto menores forem os ciclos para a empresa, melhor, tá bom? Isso aqui que vale a pena focar. A empresa sempre tem que estar tentando buscar uma redução dos seus ciclos para tentar ser cada vez mais eficiente e conseguir ali correr, digamos, menos riscos, igual foi falado nessa aula inteira, e atuar de uma forma mais eficiente que ela realmente conseguir. Dessa forma o negócio vai sendo otimizado, ela vai correndo menos risco, vai conseguindo aumentar sua própria margem de ganho, porque corre menos risco inclusivamente, então consegue repassar isso para o cliente de alguma forma. Então, a empresa sempre deve tentar buscar a redução por meio da melhoria contínua. Capital de giro. A administração do capital de giro é imprescindível para aqueles que visam longevidade e lucratividade de sua empresa. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2011, a maior causa da mortalidade precoce das empresas de pequeno ou médio porte é exatamente a má administração do capital de giro. É comum presenciarmos empresas que, no início das suas vidas, investem muito do seu capital disponível em ativos fixos, por qualquer motivo que seja, deixando assim de manter uma reserva para cumprir com suas obrigações de curto prazo. Conceitos básicos. Capital de giro. É uma reserva ou um grupo de recursos com alta liquidez que são utilizados para cumprir as obrigações da empresa ao decorrer do tempo. Normalmente é formado pelos ativos de curto prazo da empresa, ou seja, os ativos circulantes.
Ele pode ser dividido em duas formas. Capital de giro bruto são os ativos circulantes existentes ou as possibilidades de curto prazo, como por exemplo, contas a receber, estoques, investimentos de curto prazo, etc. E capital de giro líquido, CGL, é o resultado que a empresa nas movimentações de curto prazo. Ou seja, a diferença entre as entradas e saídas de curto prazo. Capital de giro líquido igual ativo circulante menos passivo circulante, ok? Então, quanto maior, teoricamente, for proporcionalmente o ativo circulante em relação ao passivo circulante, melhor para a empresa e ali mais capital de giro líquido ela tem, ok? O resultado que se espera desse cálculo é que seja positivo, demonstrando que a empresa é capaz de arcar com suas obrigações de curto prazo. Para que isso ocorra, obviamente, é necessário que os ativos circulantes sejam maiores que os passivos circulantes. No que se diz a respeito de um valor ideal de capital líquido, não existe um valor exato, pois sempre vai depender das características de cada negócio. Tem negócio, teoricamente, que você consegue ter muito mais ativo circulante do que passivo circulante. Tem negócios que vão atuar um muito mais próximo do que o outro. Em alguns casos, você, no caso, ter dinheiro empregado, digamos, na forma de caixa, de uma forma tão superior ali ao teu passivo circulante, pode indicar, às vezes, até uma mesma má gestão do teu capital de giro, pois você acaba tendo ali muito dinheiro parado que poderia estar gerando retorno da empresa de outras formas, poderia estar sendo reinvestido no próprio negócio e ter outras situações. Então, não é necessariamente quanto maior o capital de giro líquido da empresa, quanto melhor ela está na situação financeira, você tem uma melhor administração financeira. Capital de giro próprio de terceiros. Capital de giro próprio representa os valores de capital circulante que pertencem realmente à empresa, ou seja, os investimentos feitos por ela mesma utilizando os recursos próprios. Capital de giro terceiro representa representa tanto fontes de financiamento por intermédio de instituições financeiras, quanto expressa os valores sendo desembolsados devido às obrigações de curto prazo já contraídas. Então, aqui tem um esquema, digamos assim, para mostrar o que seria o capital de giro próprio, ok? Capital de giro próprio, que seria CGP, é igual ao patrimônio líquido menos ativo não circulante. Então aqui nós temos aplicações de recursos, seriam nossos ativos, aqui nós temos as fontes de recursos, nossos passivos, ok? Então basicamente você vai pegar o patrimônio líquido aqui e vai subtrair do teu ativo não circulante. Essa pequena diferença que tiver aqui é ter capital de giro próprio, ok? O patrimônio líquido é o quanto dinheiro foi realmente investido pelo sócio, foi acumulado ao longo do tempo dentro da empresa, perfeito? Então esse aqui seria o capital diretamente investido no negócio. Esse percentual aqui do fixo, do ativo não circulante, seria o quanto realmente foi investido no negócio em estrutura para o negócio ser operacional. Essa diferença que ficou aqui de recursos seria o capital de giro próprio do investimento inicial do negócio, ok? Esse restante aqui é proporcional porque essa parte que representa o passivo circulante, ok? E uma parte do passivo não circulante ali também. Então seriam os capitais que a empresa deve para o mundo, ok? São os capitais de terceiro. São os negócios, são, digamos, as atividades que foram contratadas de terceiros. São realmente o que você deve para ter aquilo que a empresa conseguiu gerar, o que a empresa tem. Perfeito? Normalmente deve ser proporcional aqui ao restante dos recursos aplicados. Então essa diferença aqui é importante para demonstrar o quanto a empresa realmente tem de capital próprio investido no seu próprio negócio. Ok? Lembrando que nas próprias aulas, assim como foi falado muito mais sobre cada slide, com muito mais detalhes e muito mais foco, beleza? Então, se ficou alguma dúvida em relação a isso, sugiro que revise na aula original também, ou também podem perguntar a qualquer momento, beleza? Eu tento ajudá-los da forma que for possível. Indicadores de capital de giro. Alguns indicadores utilizados para análise de capital de giro são participação das disponibilidades, participação de contas a receber, participação dos estoques, necessidade de capital de giro. Aqui eu cortei esses tópicos desses slides aqui, tá bom, da revisão, porque senão a aula realmente iria ficar muito mais longa daquilo que é permitido para os vídeos resumo. Então, eu tive que cortar aqui, mas lembrando que na aula original é falado com esse tópico aqui, em cada um destes aqui com bastante atenção e tudo mais. E sugiro também que vocês revisem por lá, beleza? Participação das disponibilidades é basicamente calcular ali, dentro do capital de giro, as coisas são mais facilmente conversíveis em dinheiro. Perfeito? Participação do contas a receber, ele analisa dentro do teu capital de giro ali o peso que as contas a receber têm, porque teoricamente as contas a receber representam um certo nível de risco de você não receber pelas vendas efetuadas. A mesma coisa se aplica aqui à participação dos estoques, beleza? Os estoques, igual foi falado alguns slides atrás, ele representa um certo tipo de risco também. E a necessidade de capital de giro é basicamente o que essa frase diz por si só. Ele representa a necessidade de capital de giro que aquele negócio tem. Foi falado durante a aula, respectiva aula desse tópico aqui, que a necessidade de capital de giro pode ser calculada de várias formas diferentes, tá? Foi usado alguns métodos específicos durante a aula, foi falado de como os outros funcionavam, tá bom? Mas o importante é realmente entender essa relação. Necessidade de capital de giro são formas de calcular o quanto a empresa realmente precisa de capital de giro para manter as suas atividades. Ok?
Nada muito complexo aqui. Continuando aqui falando sobre indicadores de capital de giro. O capital de giro é fortemente influenciado pelas incertezas existentes no mercado, as quais são inerentes a todo tipo de atividade empresarial. Sendo assim, o administrador financeiro deve buscar um equilíbrio entre o volume de sua reserva de capital e o quanto deverá ser investido nos ativos permanentes da empresa. O que pode ocasionar problemas em relação ao capital de giro? Má gestão da empresa, o que faz elevar os custos fixos, sazonalidade nas vendas, ciclo operacional e financeiro muito longos, dificuldades nos recebimentos, estoque parado, empréstimo e financiamento obtidos a custos muito elevados, entre outros. Como se otimiza o capital de giro? Menos estoques, maior prazo de pagamento, menor prazo de recebimento, menor tempo de atravessamento. Sempre foi falado dos ciclos de atividades. Os ciclos de atividades são utilizados muitas vezes para calcular o próprio capital de giro. Pode ver que está associado a esse tipo de relação. Quanto maiores os ciclos, mais, digamos, capital de giro você precisa. Então, por isso que aqui também se fala sobre maior prazo de pagamento e menor prazo de recebimento. Beleza? Menor tempo de atravessamento também vem na otimização mais relacionada ao ciclo econômico e o ciclo operacional em si também. Beleza? Basicamente isso. E estoque representa um tipo de risco também. Aquilo que foi falado, mas também vale lembrar que isso depende muito de negócio para negócio. Tem negócio que não tiver uma grande quantidade de estoques, ele acaba perdendo para a concorrência muitas oportunidades no mercado. Agora vamos falar sobre o efeito tesoura. O efeito tesoura evidencia uma situação negativa para a empresa. Ele acontece quando os recursos próprios são insuficientes para sustentar a necessidade de capital de giro. Nessa circunstância, a alternativa mais recorrida é buscar empréstimos bancários, injetando o dinheiro no capital de giro. E como resultado temos pagamento de juros, redução da margem de contribuição e início de um ciclo vicioso. Então a empresa começa a ter que fazer empréstimo para conseguir arcar com suas atividades, e por causa disso ela começa a pagar juros, e como ela não pode, digamos, aumentar o preço e passar isso para o consumidor sem afetar a sua demanda, ela acaba tendo que incorporar isso, reduzindo sua margem de lucro. E como essa aqui já evidencia uma situação negativa da empresa, que muitas vezes não começou agora, isso aqui vai virando uma bola de neve, porque não vai ser resolvido rapidamente. Então a empresa cada vez vai ter que pegar e trabalhar com uma margem de lucro menor, porque vai estar pagando juros para custear suas operações. Ela não consegue saldar rapidamente as suas dívidas. Então nessa questão ela acaba se envolvendo cada vez em mais problemas até o momento que a empresa realmente não consegue mais funcionar. O nome é efeito tesoura porque fica evidenciado esse tipo de imagem aqui num gráfico, se for analisar ali a relação do capital de giro próprio e necessidade de capital de giro ao longo do tempo. Perfeito? Por que a gente utiliza o capital de giro próprio? Porque a partir do momento que esse capital de giro próprio começa a diminuir, que é aquilo que a gente viu naquele quadro esquemático, perfeito, e começa a reduzir drasticamente, você vai ter que começar a pegar mais capital de terceiros para conseguir manter suas atividades, ou seja, vai ter que comprar, digamos, mais a prazo ainda, ou vai ter que pegar empréstimos para suprir essa necessidade de capital de giro. Ok? Então você vai aumentando o endividamento, logicamente acaba te afetando em juros de diversas formas diferentes, e como foi falado, você não consegue repassar tudo ao consumidor. Ou muitas vezes você até não consegue repassar basicamente nada. Então você fica numa situação que você não consegue sair dela. Perfeito? Existem maneiras de como resolver o efeito tesoura, que são essas daqui. Aumentar o capital social com dinheiro dos próprios sócios admitindo novos, vender bens, ok? Então você vai pegar aqui ou fazer em aporte, basicamente, mas essa aqui é uma situação mais rara, realmente é difícil ter sócios em casos principalmente pequenas empresas que estão propensos a pegar e investir mais capital na empresa. Muitas vezes vai ter que admitir um novo sócio ou reestudar outras opções também. Vender bens, o que também não é uma coisa necessariamente boa, porque você, em alguns casos, você pode ter bens que não representam mais um valor propriamente para o negócio, mas muitas vezes vai acabar tendo que vender algo que realmente produz algum tipo de resultado para a empresa. Então é complicadinho tomar uma boa decisão disso aqui sem prejudicar o negócio em si. Negociar melhores prazos com os fornecedores, talvez isso aqui ajude a salvar, mas se não for sanado os principais problemas ali da administração, também não vai resolver. Negociar prazos com clientes, então conseguir, digamos, que os clientes paguem em prazos menores, dando algum tipo de vantagem, mas isso aqui também muitas vezes não sai de graça. Reduzir o tempo de gasto na produção, vender estoques parados a preço de custo. Então tem N maneiras que você pode utilizar aqui para resolver o efeito tesoura, mas nenhuma delas é necessariamente fácil. A questão é, quanto mais rápido você conseguir identificar esse tipo de situação acontecendo na empresa, mais fácil é empregar qualquer uma dessas soluções aqui para conseguir reverter a situação. Então, gente, a aula de revisão foi basicamente essa, ela ficou com aproximadamente 25 minutos, tá bom? A prova vai seguir basicamente o mesmo formato da prova do primeiro bimestre, então teoricamente vocês não precisam se preocupar muito com isso, tá? Vai ter questão discursiva e vai ter questão, na grande maioria ali, de múltipla escolha. Em geral, questões verdadeiro e falso, tá bom? Então nada muito complexo, nada muito diferente que vocês já viram. Lembrando que
O conteúdo dado na última aula eu não coloquei aqui na revisão, até mesmo porque ele, digamos, tinha muitos slides e um conteúdo bem mais recente. Mas ele vai cair na prova, tá bom? E lembrando também que não é porque, digamos, eu coloquei basicamente todo o conteúdo aqui nessa revisão, mas que não vai ter coisas específicas que eu falei em cada uma das aulas que eu vou cobrar diretamente na prova, beleza? Então estudem o material como um todo, se possível revejam as videoaulas como um todo, aqueles que não viram ainda, vejam as aulas, por favor. E qualquer dúvida que tenham, estou à disposição e vamos conversando. Lembro que, principalmente agora, que no dia 14 encerra-se o prazo para responder todos os questionários. No dia 14 à noite eu vou fechar todos os questionários e não vou aceitar mais respostas, beleza? Porque minha ideia é que assim que acabar a prova, eu já lance a nota para vocês das provas e dos trabalhos, basicamente ali a cada dia, tá bom? Pra vocês já terem a nota e já saberem se passaram, se vão ficar no final, tudo isso rapidamente, ok? Então, pessoal, muito obrigado por ter visto essa revisão, muito obrigado pelo semestre. Muito obrigado por tudo e até a próxima aula. Um grande abraço e qualquer dúvida que tenham, mande mensagem. Tchau, tchau.